Olá, amigo internauta, boa noite. Segunda-feira, 21 horas e 2 minutos. Conforme o prometido, nós estamos aí na nossa live da TV Coach, que vai ao ar toda segunda-feira, sempre com um rodízio, né, da minha pessoa, com os nossos coaches que são associados ao CEO Coaching. Então é um grande prazer falar ao vivo para vocês e hoje o tema é bem interessante. Nós vamos falar de uma moeda que, a depender do da sua compreensão e do seu entendimento, você vai perceber que essa moeda ela vale muito mais do que o euro, do que o dólar, do que o próprio real, que é a nossa moeda corrente aqui. Ok? Vamos juntos então nessa jornada. Lembrando que eu estou ao vivo pela minha página pessoal e pela minha página pública também. Então, você que está online e quer interagir comigo, o tema hoje é bem interessante, então você já pode começar a postar a sua pergunta e ao mesmo tempo nós vamos aqui, na medida do possível, começar a responder aqui também, ok? E aí, qual é essa moeda que na verdade eu tenho dito ao longo das minhas chamadas hoje, né, que vale mais do que de repente a parte financeira? Essa moeda, ela se chama confiança. E é interessante que quanto mais você tem isso na sua conta corrente, mais você consegue, né, ter uma velocidade em relação às outras pessoas. Então, a velocidade do fechamento de um negócio, a velocidade de você fazer uma transação ou um acordo com qualquer outra pessoa, ela está ligada diretamente a esse formato, né, dessa moeda, do quanto você tem isso na sua conta bancária. E aí hoje nós vamos, na realidade, explicar para vocês como é que a gente consegue angariar essas moedas, né, chamada confiança. Então, a confiança, na realidade, ela é formada, né, por dois pilares. O primeiro pilar, ela se chama caráter. E o segundo pilar, ela está ligado à competência. Então, a junção do caráter mais a competência gera essa famosa moeda que muitas vezes as pessoas não percebem, é o que faz o sucesso das pessoas em relação, né, ao segmento que ela atua, a profissão, a família que ela, né, tem, então em relação a você com a sociedade. O caráter, ela é composta por dois itens, né? Ela é uma subdivisão de mais dois pilares. O caráter ela é dividida em integridade e intenção. Agora, o que é integridade? Integridade é aquela situação que é uma reflexão da sua consciência com você mesmo. Então a integridade ela está ligada àquela situação que na hora que estiver tudo escuro, você brilha. Né? Na hora que você tiver aquela dúvida entre fazer o certo ou o errado, você não está sendo observado por ninguém e naquele momento você presta contas para você mesmo. Quem tem uma integridade bastante forte, quando chega pela noite, ao colocar a cabeça no travesseiro, essa pessoa consegue, né, sem culpa nenhuma no cartório, conseguir atingir o sono mais profundo. Então, é através da integridade que nós conseguimos compor, né, o nosso caráter. É um dos dois itens do nosso caráter. Sabe aquele momento que você vai ao supermercado e você percebe que o caixa deu um troco errado ou que não foi cobrado um produto? Aquele momento da sinalização tem tudo a ver com a sua integridade. Então a integridade é meio que interna. A integridade, né, é você prestando contas da forma mais justa de você para com você mesmo. A outra parte que compõe o caráter, ela tem a ver com a intenção. Intenção já é a parte visível. E é bem interessante que, às vezes, a pessoa tem uma integridade fantástica, mas na hora que tenta comunicar isso para as pessoas, seja de uma forma grosseira, seja de uma forma agressiva, essa pessoa provavelmente declara uma má intenção. Né? Você já deve ter percebido algumas vezes, tipo assim, nossa, o meu santo não bateu com essa pessoa. Parece que ela é mal intencionada.
é mais ou menos isso. A intenção já é algo visível, a integridade você não consegue visualizar. A intenção já é algo mais visível, é onde, na realidade, a forma como você declara para outra pessoa a sua integridade. Então, quando você junta a integridade mais a intenção, ela forma o caráter, que é apenas um dos 2 itens dos 4 que, trabalhadas em conjunto e dando um check nas suas atitudes, nos seus comportamentos, você começa a gerar confiança na sua pessoa. O segundo item, que é a competência, ela é subdividida em mais 2 pilares. O que é uma pessoa competente? Uma pessoa competente é aquela que tem capacidades e consegue entregar resultados. E essa capacidade, ela advém de quê? Essa capacidade é, na realidade, a sua capacidade comportamental de conseguir, né, administrar os seus comportamentos, os seus sentimentos, a sua inteligência emocional para poder se relacionar da melhor forma com as outras pessoas. E aí você tem nessa capacidade também a sua parte técnica. A parte técnica o que é? São os livros, os estudos que na realidade você acaba buscando ao longo da sua vida. São os seus diplomas, é o seu conhecimento em relação a determinado segmento ou a determinado nicho de mercado ou em relação até à sua profissão. Então, quando a gente tem isso unido, comportamento mais conhecimento, a gente adquire, né, as nossas capacitações que compõem a competência. E o quarto item, né, dentro desses 4 e que está mais exclusivamente ligado à competência, são os resultados. Se você entrega resultados, se você é uma pessoa que foca, né, na entrega, se você consegue, na realidade, entregar o que você promete, seja para o seu cliente, seja para o seu patrão, seja para as pessoas que convivem com você. Então, o resultado mais as capacitações formam o segundo item, que é a parte da competência. Então, diante da junção do caráter mais a competência, a gente consegue, né, a famosa moeda da confiança, que é a moeda que mais vai gerar riqueza para você, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal também. Então, fazendo um resumo rápido, o caráter é composto por integridade e intenção, e a competência pelas suas capacidades mais os resultados que você entrega. E aí eu vou fazer, né, uma analogia da integridade, intenção, capacidades e resultados. Se a gente comparar isso a uma árvore, eu costumo dizer o seguinte: integridade é a raiz, ela não aparece, né? É a parte que está dentro da terra. E quanto mais forte essas raízes, mais a cultura, né, dos princípios, da ética e da sua integridade. A intenção, ela é representada pelo tronco da árvore, né? É aquela parte do caule. Então, quando você tem uma raiz e um tronco forte, você tem a base da estrutura de uma árvore que compõe, diante dessa analogia, o caráter de uma pessoa. Passando para a parte da competência, as capacitações, elas são representadas pelos galhos, né? Então, uma árvore frondosa, que tem muitos galhos, né? É uma árvore enorme, que, comparada com os resultados, ela tem uma ligação com os frutos. Então, quando você tem raiz forte, tronco forte, galhos frondosos e com frutas, né, frutas sadias, frutas que, né, têm uma consistência, né, bastante chamativa, você tem o processo de confiança na sua vida. Então, fazendo uma analogia, isso faz uma representação do que a gente pode chamar de confiança. E aí eu vou fazer alguns outros exemplos também, né? Imagine uma pessoa boazinha, de repente você deve ter muitos colaboradores na sua organização. Sabe aquela pessoa gente boa, de excelente caráter, honesta, né? Mas ela não entrega resultados. Você vai estar feliz com essa pessoa como patrão, ou se você for chefe dela, provavelmente você não vai confiar muito nela em função dos resultados. E aí você tem um outro inverso disso. Sabe aquele vendedor pitbull que você tem na sua organização, que é aquele que entrega resultados, que é aquele que na realidade, né, batem as metas, mas você sabe que a entrega dos resultados ou as metas, elas são alcançadas à base, né, de comportamentos meio escusos. Aqueles comportamentos que na realidade
né? Você sabe que enganou o cliente, fez um preço mais barato, deu um desconto que de repente não era permitido, então aí você começa a entender que essa pessoa também não é de confiança. Então, quando é que a gente confia nas pessoas? É quando na realidade ela tem uma junção de caráter aliado à competência. E eu vou dar um outro exemplo também bem interessante, né, para você entender melhor. Vamos supor que o seu filho precisa fazer uma operação, né, e aí você procura um médico. E aí tem um médico da família, né, uma pessoa que é um recém-formado, que você sabe que essa pessoa é íntegra, que essa pessoa demonstra boa intenção, né? Inclusive ela pega e fala, olha, como vocês são parentes, eu não vou pagar, eu não vou cobrar nada dessa operação. Então você confia nessa pessoa pelo lado do caráter, porque você já conviveu com ela, né? É uma pessoa honesta e íntegra. Só que ela é recém-formada. Ela não tem ainda a capacitação, né, a experiência para fazer a operação no seu filho. E aí, você entrega, você confia nesse seu parente para operar o seu filho? Então provavelmente não, porque ele tem somente a parte do caráter, mas a competência ainda ela não foi, na verdade, né, aflorada, vamos dizer assim, em função da sua experiência. Um outro exemplo que eu tenho também, existia um ex-colaborador, eu tive um ex-colaborador que uma vez ele veio fazer uma conversa de valor com a gente, né, uma conversa franca. Ele chegou com a gente e falou, olha, eu desconfio que vocês não, né, confiam em mim. Eu tenho uma leve desconfiança que vocês, meus gestores, não confiam em mim. E aí eu falei, mas como é que nós vamos entender isso então? Né? Por que você está dizendo que a gente não confia em você? Ah, porque ultimamente vocês não têm me dado mais desafios, né? A gente está meio, né, não estamos nos falando muito, e eu percebo essa situação. Eu sou desonesto? E aí a gente falou, vamos fazer uma avaliação e eu vou fazer as perguntas para você. Tá? Diante da integridade, você se considera uma pessoa íntegra? A pessoa disse, eu me considero. Você se considera uma pessoa bem intencionada aqui com a gente? Você está aqui com boa intenção? Pessoa, eu acho que eu estou com boa intenção. Você tem capacitação para estar aqui com a gente? Você tem características comportamentais, tem uma boa inteligência emocional e você tem uma capacitação técnica para estar aqui com a gente? Sim, eu também tenho. Você entrega resultados? Você bate as metas? E aí ele parou, questionou, ele falou, olha, a minha entrega de resultados está um pouco precária, né? Ultimamente eu não tenho batido as minhas metas. Então o resultado, na realidade, ele não tinha e ele compreendia isso. Então, às vezes a gente fala que confiança é a pessoa ser honesta. Não, a confiança é uma junção desses 4 itens. E o que é bem interessante, você ter somente 3 itens e faltar um, provavelmente você vai ter um gap aí nesse processo de confiança. E é interessante, como eu disse lá no início da transmissão, quanto mais a gente confia nas pessoas, mais existe uma velocidade de você entrar em um acordo com as pessoas. Você já deve, né, imaginar algumas lojas que você tem tanta confiança que você vai lá e não tem problema nenhum de dar um cheque em branco para a loja, passar o cartão de crédito, né, pelo telefone para a loja, porque existe uma relação bastante grande de confiança. E nos Estados Unidos, o que acontece hoje? Qual que é o maior custo dos Estados Unidos hoje? É a confiança. Você entra facilmente nos Estados Unidos? Você não entra facilmente, né? Tem umas horinhas a mais, ou alguns minutos, né? Esses minutos aí são 60 minutos ou 1h30, que você passa na imigração lá, né, nos Estados Unidos. Por quê? Porque existe todo um processo criterioso, porque eles não confiam nas pessoas que entram lá. Tivemos um pequeno problema aqui numa transmissão. Opa, agora já estamos ao vivo novamente. Então, você vai perceber que os Estados Unidos, o maior custo dele é em relação à parte da confiança, né? O orçamento do governo é muito grande em relação a isso. E demora para gerar um vínculo, porque não existe o processo de confiança. Então é mais ou menos isso. A confiança gera uma velocidade no assinar dos contratos. Você vai perceber hoje também que isso está muito presente aonde? Na internet. Você faz negócios com um site ou não, a depender dos comentários e da reputação que você lê
dos clientes que passaram pelo site. Quando você faz o preenchimento, né, de uma reserva em um hotel, você vai lá nos comentários hoje, né, para saber o que os clientes estão dizendo desse hotel. Se eles estão dizendo bem, você fala, opa, legal, esse hotel vale a pena. E às vezes você chega até a desistir, né, de ser cliente do hotel em função dos comentários que os clientes que passaram lá, os comentários serem negativos ou sejam comentários que denigrem a imagem desse hotel. E aí a confiança vai lá para baixo. Então você vê que qualquer relacionamento comercial também ela está ligada a esse processo de confiança. Bom, vamos ver quem está ao vivo aqui. Felipe Martins, ele tem uma pergunta, né? É difícil confiar. Quais dicas iniciais você daria para uma pessoa que não consegue confiar muito nas outras? Isso pode estar relacionado a algum trauma que ela possa ter obtido quando criança? Aí eu pergunto para você, gente, é mais caro ou é mais barato confiar? Diante dessa resposta, você vai começar a perceber que vale muito mais a pena confiar, vale muito mais a pena confiar do que desconfiar. E é por isso que os hotéis, às vezes, não tem mais, nem check-out mais. Você lembra que quando a gente ia para um hotel, antes de fechar a conta, tinha que ir um funcionário do hotel até o seu quarto, né, para ver se você não estava levando alguma coisa a mais, se aquilo que você disse que consumiu na geladeira, né, na realidade você não consumiu ou consumiu e não disse. Por quê? É muito mais barato você confiar do que ter uma pessoa para ficar checando e vai demorar muito mais esse processo. Na Europa, os bondes, as pessoas nos trens, nos bondes de transporte público, não tem cobrador. A pessoa tem lá um campozinho, né, magnético, que com seu cartão você passa lá e ninguém fica fiscalizando se você passou o cartão ou não. É claro que existe uma multa se você for pego. Mas por que isso? Sai muito mais barato, né, em termos de custo, você confiar do que ter uma pessoa cobrando, né, atravancando a fila e, de repente, né, visualizando isso. Então, essa cultura, o mundo, quanto mais a gente puder confiar nas pessoas, mais o mundo se torna melhor. Então, Felipe, é mais, talvez, eu faço a pergunta, é mais barato confiar ou é mais barato desconfiar? Né? Então, é isso. E a gente tem também uma mania, pessoal, né? Você que é empresário, às vezes a gente tem um roubo na empresa de alguma pessoa que talvez não tenha essa integridade, nem essa boa intenção, e a gente começa a criar regras aonde a gente começa na nossa cabeça a achar que todo mundo é ladrão. E aí aquele colaborador, então aquele grupo de colaboradores que são honestos, que talvez seja a grande maioria, eles começam a ficar chateados com você, porque diante de uma pessoa que não tem caráter, você começa a achar que todo mundo não tem caráter. Então aí você coloca todo mundo dentro de um saco, fazendo uma analogia, e aí todo mundo vira ladrão. E aí você passa a revistar todo mundo, aí você passa a colocar inúmeras câmeras e controlar a sua empresa diante de uma única pessoa que de repente quis tirar proveito, né, da sua boa vontade, do seu processo de confiança. Então não generalize, porque quando você generaliza, você começa a dar um tratamento por igual em função de uma única pessoa que teve um deslize. Ana Souza está aqui, né, ela está dizendo também boa noite. Ela tem um comércio voltado para alimentação, quero trazer clientes de outras zonas próximas. Dá uma dica, confiança é uma primeira delas. Né? Ramo de alimentação, ela está ligada diretamente ao quê? A confiança que você tem de que aquele produto ela está sendo feita da melhor forma possível e dentro, né, de um processo higiênico e que transmita segurança para o seu cliente. Então, como a gente está falando aqui muito mais de confiança, Ana, eu dei uma resposta voltada um pouquinho para o nosso tema. Mas é claro, existem várias outras formas de você ganhar clientes, né, e aumentar aí a sua venda. Ricardo Leite também ao vivo aqui com a gente, a Fabi Araújo, né? Então são as pessoas que estão ao vivo aqui com a gente. O CEO é Tinho Barbosa, o Euler Ribeiro Filho, o Mauro Shigeaki Caria, meu cunhado, um abraço para você, que é o proprietário aí da Coliseu Pizzaria. Silvia Barros dizendo
que, né, me elogiando e tem uma maneira fácil, dizendo que eu tenho uma maneira fácil de explicar assuntos que não são tão fáceis de lidar no dia a dia. Laís Correia entrou agora também, né, desejando uma boa noite. Se você gostou do vídeo, pessoal, dá uma compartilhada para as pessoas. Quanto mais nós pudermos propagar novos conhecimentos, novas culturas que possam mudar o mundo, e o que é mais legal, né, de forma gratuita, mais a gente consegue tornar o mundo melhor. E aí eu vou encerrar a minha live de hoje, né, deixando um recado. A competência pode te levar ao topo. Lembrando que competência é o conjunto de capacidades mais a entrega de resultados. Mas o caráter é que vai dizer se você vai continuar no topo ou não. Faça essa reflexão. A competência te leva ao topo. Continuar lá é o teu caráter que vai dizer. Perfeito? Obrigado pela audiência. Espero que você tenha compreendido hoje o quanto é importante essa moeda chamada confiança. E eu espero que cada vez mais você fique rico e milionário, pautado principalmente na confiança e credibilidade que você consegue transmitir para as pessoas, e essa reputação é que vai fazer você de um grande campeão ou não. Boa noite e até a próxima live aí no decorrer da semana. Um abraço!